Olá, querida Igreja Luterana de Pernambuco. Eu espero que cada um dos que estão me ouvindo esteja bem, na graça e na paz do Senhor Jesus. Hoje eu quero conversar um pouquinho com vocês sobre o que vai acontecer neste próximo domingo, dia 26, quando na igreja nós comemoraremos o Dia de Ação de Graças. É uma data importante dentro do calendário litúrgico, porque marca o fim do ano da igreja e a passagem para um novo ano, que começará com o Advento. Advento que nos prepara para a vinda do Senhor Jesus. Já aconteceu no Natal, que acontece todos os domingos na Santa Ceia e que acontecerá no último dia. O culto de ação de graças, ele é uma forma de nós olharmos para o passado e vermos quantas bênçãos o Senhor derramou sobre as nossas vidas e agradecermos a Ele, não apenas com palavras, mas também com ações, e por isso, ações de graças. Mas também é uma oportunidade de nós olharmos para o futuro e vermos que Deus continuará derramando suas bênçãos em nossas vidas. E o que Ele deseja de nós, filhos, que pertencem a Ele, é que nós sejamos bons administradores, bons mordomos de tudo que Ele nos dá, da nossa vida, do nosso tempo, dos nossos dons, os nossos bens e também o nosso viver missionário, para que o Evangelho, a boa notícia da salvação pela fé em Jesus, alcance todas as pessoas. Para isso, neste domingo, nós teremos algo que é muito importante, que nós estamos adotando desde que eu cheguei aqui, que é o preenchimento do formulário do meu voto. Vocês podem olhar aí na tela de vocês. O meu voto, ele é um pequeno formulário em que nós, em gratidão a Deus, quando olhamos por todas as bênçãos que nós recebemos, até de maneira imerecida, nós olhamos então para esses dons, todas as bênçãos que Deus nos dá e queremos dedicar algumas horas do nosso tempo semanal para o trabalho de Deus através da nossa congregação. Nós queremos participar ativamente, servindo com os nossos dons, nos grupos de estudo bíblico, oração, comunhão e trabalho. E aqui nós vemos que há uma diversidade de comissões e departamentos, que eu vou explicar um pouquinho cada um para vocês ao longo deste vídeo. Nós também queremos nos dedicar na divulgação do Evangelho de algumas formas e também com as nossas ofertas, né? Regulares, mensais, de acordo com os nossos rendimentos, para que a pregação do Evangelho, o sustento do ministro e o auxílio aos pobres possa acontecer. Mas antes de falarmos propriamente desse formulário Meu Voto, eu gostaria de falar com vocês um pouco sobre o que é o voto na Bíblia. O voto para a oferta do tempo, dos dons, dos bens e da nossa vida missionária é algo pessoal entre o cristão e Deus. Por isso, ele não pode ser exigido das pessoas. Sempre vai ficar a critério da liberdade e da responsabilidade de cada membro. O voto, quando está relacionado à oferta, está relacionado ao compromisso com Deus, deverá ser entendido como uma promessa, uma intenção, um propósito, um objetivo, uma vontade e o compromisso de ofertar, certo? Então, tudo isso está ligado ao meu voto. Um dos exemplos que é mais citados é o de Jacó no Antigo Testamento, lá em Gênesis 28. No momento especial da sua vida, após ouvir a manifestação especial da graça de Deus, após ser encorajado pelo amor divino, ele construiu um monumento e fez um voto a Deus. Ele disse: o Senhor será o meu Deus, ou seja,
é uma confirmação de fé e de fidelidade a Deus. Algo que também acontecerá neste domingo, quando 4 jovens confirmarão a sua fé e 3 novos membros professarão essa fé e fidelidade a Deus. E assim Jacó continua: de tudo quanto me concederes, certamente eu te darei o dízimo, 10%. Esse foi o voto de Jacó. Voto de Jacó em reconhecimento ao que Deus havia dado e como uma forma de gratidão ao que ele havia recebido, a bênção que ele havia recebido de Deus. Por isso, fazer votos, ele é bíblico. No entanto, deve-se ter o cuidado de não insistir no voto apenas quando se trata da oferta, da decisão ou da proporcionalidade da oferta, mas sim quando se trata da fidelidade a Deus. Isso fica bem caracterizado no voto de Jacó, quando aparece uma reação livre e pessoal de Jacó. Ele reconheceu com gratidão as bênçãos de Deus e fez um voto de retribuição. Isso é o que nós faremos neste domingo. Reconheceremos com gratidão as bênçãos de Deus e faremos um voto de retribuir a Deus com fidelidade, sabendo que tudo é dele e nós apenas devolvemos o que ele nos dá. Essa mesma reação se observa na vida dos cristãos ainda hoje. Por isso é importante ensinar sobre o voto. E uma pequena observação: a oferta ela não está condicionada a votos ou promessas anuais ou mensais. A oferta é uma resposta espontânea e faz parte do culto daqueles que deram-se a si mesmos primeiro ao Senhor. Ou seja, a oferta ela não é só em dinheiro, mas ela parte de um coração agradecido e que reconhece que toda a vida do crente, toda a vida do cristão é uma oferta agradável a Deus. A Bíblia nos ensina o seguinte: não te precipites com a tua boca, nem o teu coração se apresse a pronunciar palavra alguma diante de Deus. Quando a Deus fizeres algum voto, não tardes em cumpri-lo. Melhor é que não votes do que votes e não cumpras. Isso Eclesiastes nos diz, né? Livro de sabedoria. Se você prometer alguma coisa e não puder cumprir, é melhor não fazer promessas. E assim Jesus diz: seja, porém, a tua palavra sim, sim, não, não. E assim fica aquela pergunta, né? Se tem dúvidas sobre o preenchimento do meu voto. Meu voto, que nós vimos aqui, deixa eu ampliar um pouquinho. Quando nós falamos de dedicar horas do nosso tempo semanal, é o quê? Além do domingo, aos cultos, né? Aquelas 2 horinhas que eu dedico a Deus para estar em comunhão com Cristo Jesus e com os meus irmãos na Santa Ceia, no partir do pão, na comunhão, né? Eu posso dedicar mais algumas horas de trabalho a Deus através da minha congregação, né? Como é que eu posso dedicar essas horas? Aí entram os departamentos, né? Deixa eu ver se eu consigo colocar aqui. Participação dos departamentos, né? E quantos departamentos nós temos em nossas congregações? Bom, aqui nós estamos falando primeiro de Casa Amarela, certo? Em Casa Amarela, nós temos a comissão de culto e altar, nós temos a comissão de ordem e limpeza, o departamento de servas, queremos criar novamente o departamento de leigos, departamento de jovens, departamento de música, de escola bíblica, de patrimônio, de ação social, de comunicação, de recepção e de teatro, né? Cada um desses tem um objetivo dentro da congregação. E quais seriam esses objetivos? Bom,
A comissão de culto e altar tem como objetivo, primeiro, equipar membros ativos para, sob a coordenação do pastor, servirem na preparação e ofício do culto público e demais cerimônias da igreja. Eles serão o que vão auxiliar o pastor, tá? Quando este estiver ausente ou quando não puder oficiar um culto, um estudo bíblico e assim por diante, tá? Para integrar a comissão de culto e altar é necessário ser membro atuante na congregação, ou seja, frequentar os cultos assiduamente, participar da Santa Ceia, ofertar pontualmente, participar das assembleias, ser participante ativo de no mínimo um dos departamentos, assinalar sua disposição em integrar a comissão no formulário Meu Voto, ter seu nome aprovado pelo pastor, diretoria e assembleia. Além disso, ter que estudar a liturgia e a doutrina luterana, submeter-se a provas de conhecimento, receber treinamento, para então assumir tarefas no ofício do culto divino. Tá? Todos esses são os requisitos para fazer parte dessa comissão de diáconos. Tá? Mas não é apenas esta comissão que nós temos dentro da igreja. Nós temos a comissão de ordem e limpeza, por exemplo, que existe para treinar e reunir membros para realizarem a limpeza da igreja e estarem atentos à disponibilidade dos materiais de higiene e de limpeza, certo? É essa comissão que vai organizar, por exemplo, mutirões de limpeza, quem vai limpar a igreja a cada semana. Fazer parte dessa comissão também é uma das tarefas muito importantes para cuidarmos bem do templo, para chegarmos e encontrarmos ele limpo, agradável, para podermos então cultuar ao nosso Deus e receber Jesus também nessa casa de oração. Temos o departamento de patrimônio, que serve para zelar pelos bens móveis e imóveis da congregação. Esses que fazem parte do patrimônio, eles se atentam para consertos e manutenções de tudo quanto é tipo, coordenam construções, reformas e pinturas, realizam campanhas para obter materiais para manutenção constante da igreja, né? E também captam doadores, que são membros ou simpatizantes, para que essas obras aconteçam, né? Além disso, se atentam aos cuidados com o jardim, o controle de pragas e tudo que envolve essa parte do patrimônio. Temos também o Departamento de Ação Social, que existe para treinar e equipar os seus integrantes na prestação de serviços sociais, viabilizando campanhas do Outubro Rosa, do Dia das Crianças, qualquer outra campanha, né? Promovendo assistência aos necessitados, aos pobres, às famílias em risco, estrangeiros, desenvolvendo projetos que envolvam a comunidade do entorno e viabilizando ações para a obtenção de recursos para desenvolver projetos. E daí envolve bazares, envolve doações de empresas, tudo que beneficia o próximo, né, no sentido de ação social. Então, podem assinalar também esse departamento, tá? O departamento de servas é o departamento das mulheres da igreja. Isso não quer dizer que são só as mulheres idosas. Todas as mulheres que querem se reunir, querem falar de assuntos, estudar assuntos relacionados à mulher cristã, né? Podem fazer parte desse departamento que existe para viabilizar estudos bíblicos, para promover a educação cristã continuada, promover também a participação das mulheres nas atividades da congregação, promover ações de integração, união e amizade, né? Não existe nada melhor do que ter uma amiga cristã, que além de te dar conselhos, ainda vai poder orar por você, você vai poder confiar nela, né? Tudo isso é dentro do departamento de servas que acontece, né? Além
é claro, de incentivar a participação em atividades em âmbito regional, distrital e nacional. Isso nos congressos de servas e outras atividades, como o Chá da Amizade que nós tivemos agora no último mês de outubro, tá? O departamento de leigos é a mesma coisa, só que para os homens, tá? É tão importante o trabalho dos homens quanto o trabalho das mulheres. E dentro das nossas igrejas nós vemos que as mulheres estão em maior número, estão sempre à frente dos trabalhos. Isso de certa forma é bom? Claro que sim. Mas os homens também precisam tomar o seu lugar, serem líderes na congregação, auxiliarem nos trabalhos junto com o pastor, tá? Por isso que é tão importante o departamento de leigos quanto todos os outros departamentos, tá? Homens aí da nossa igreja, vamos lá, vamos avante, tá? Unindo as nossas mãos, a nossa força, para juntos trabalharmos em prol da nossa congregação, tá? Departamento de jovens, mesma coisa que as servas e os leigos, tá bom? Viabilizar estudos bíblicos, com o propósito de promover a educação cristã continuada, promover a participação dos jovens nas atividades da congregação, integração, união e amizade. Vejam como isso é importante dentro da igreja, tá? Além disso, nós temos o departamento de música, que serve para formar músicos, para liderarem, né, os cultos, por exemplo. As demais atividades da congregação, nós temos uma carência muito grande de músicos. E quem sabe para o próximo ano nós teremos aulas de música, estamos nos preparando para isso, né? Mas é muito importante essa área, tanto de músicos que já sabem tocar, como daqueles que têm a intenção e querem aprender a tocar, tá? Dentro desse departamento, nós vamos conhecer e divulgar o Inário Luterano, que é uma preciosidade que nós temos, com ricas letras, melodias maravilhosas, né? Tudo isso dentro desse departamento, que também se preocupa com a organização, a manutenção e a ordem dos instrumentos musicais, viabilizam ensaios, captam talentos na congregação, viabilizam aulas de música, tá? Temos também o departamento de comunicação, que existe para treinar e equipar os integrantes à divulgação das atividades da congregação. Divulgam literatura da igreja, viabilizam as mídias sociais e conteúdo constante para elas no Instagram, no Facebook, no YouTube. Cada vez mais nas redes sociais precisamos alcançar as pessoas, né? E a igreja está sendo vista agora, isso é uma ótima notícia. Também serve para posicionar os integrantes, caso haja alguma demanda, junto à televisão, à rádio, escrever e corrigir textos para postagem, cuidar da imagem da igreja. Tudo isso é dentro do departamento de comunicação que nós realizamos. Também temos aquele departamento extremamente importante da igreja, que é o da recepção. Recepção das pessoas na igreja. Como é bom ser recebido com um sorriso e um bom dia, não é verdade? Então, esse departamento existe para treinar e equipar os seus integrantes a prepararem o ambiente material para o culto, manterem a ordem e decência, receberem e orientarem a todos os participantes. Então, você que quer participar desse departamento, coloque lá no meu voto. Ou então, tem facilidade com crianças, gosta de ensinar, coloca lá no departamento de escola bíblica. Existe para treinar e equipar os seus integrantes a promoverem a educação cristã para as crianças, seja como professor, seja como auxiliar. Esses recebem treinamento para auxiliarem também os pais na educação cristã dos seus filhos, por meio de aulas, aconselhamento, literatura e congressos.
Nós tivemos aí um encontro com as crianças, né? O Sábado Legal, e como nós vemos a importância, ainda mais hoje, né? De nós ensinarmos bem os nossos filhos no caminho que eles devem andar, para que eles não se desviem no futuro, né? E o departamento de teatro, ele existe para treinar e equipar os seus integrantes a servirem com os seus dons e talentos por meio de artes cênicas para a edificação da igreja. Então, de repente, está ali chegando a época de Natal, a época de Páscoa. Vamos ter gente para ensinar, para contar a história do nascimento de Jesus, da ressurreição de Jesus ou qualquer outra história por meio das artes. Para isso nós precisamos de pessoas. E por isso nós aconselhamos sempre que vocês experimentem participar de um ou de mais departamentos para depois decidir qual você se sente melhor, em melhores condições de servir, com o seu dom, com o seu tempo. Isso é importante. Como mordomos, nós também nos colocamos nesses departamentos, sempre analisando a questão do tempo. Será que eu vou conseguir me dedicar a esse departamento como eu gostaria? Se eu não conseguir, então eu não vou marcar. Por quê? Porque as pessoas que estão no departamento contam com a minha presença, contam com a minha participação. Nesse sentido, uma novidade que nós teremos para esse ano de 2024 é a seguinte: se em 3 reuniões seguidas não houver justificativa da ausência da pessoa, isso vai se caracterizar como abandono e autoexclusão do grupo. Por quê? Muitas vezes a gente passa um ano inteiro no grupo e não fala nada, não dá uma opinião, não dá uma sugestão, não se coloca à disposição. E no início do ano foi colocado, né, foi dito que haveria um voto, haveria um compromisso com esse departamento e de repente não houve. Então, para evitar que isso aconteça, a cada 3 reuniões seguidas, se não houver justificativa, vai se caracterizar como abandono e a pessoa vai ser excluída do grupo, tá bom? Então, sobre os horários dos departamentos, primeiramente, em Casa Amarela, quais são os horários? Comissão de culto e altar é sempre na última quinta-feira do mês, às 19h30, e as reuniões são online. Na comissão de ordem e limpeza, nós queremos fazer reuniões bimestrais, ou seja, a cada dois meses, aos sábados ou aos domingos, para nós organizarmos a escala da limpeza, qual fim de semana de cada pessoa para limpar, e também para fazermos multirões de limpeza. A gente sabe que numa limpeza semanal não dá para limpar todas as coisas. Então, os multirões vão servir para isso, para deixarmos sempre os nossos templos bem organizados, bem limpos, sem mofo, enfim, como deve ficar, bonito e agradável, tá? Departamento de servas, na Santíssima Trindade, nós vamos fazer sempre no segundo domingo do mês após o culto, com uma pequena confraternização, um almoço, né? Cada uma levando alguma coisa, e nós queremos incentivar para que os homens também fiquem nesse domingo após o culto. Então, as servas se reúnem num canto, os homens se reúnem no outro, e depois das reuniões, nós nos juntamos para almoçar juntos, certo? Dependendo da ideia, até os jovens podem se reunir nesse domingo, não é verdade? Mas, a princípio, os jovens, eles se reúnem na terceira quinta-feira do mês, às 20 horas, de forma online, e no quarto sábado do mês, às 16 horas, de maneira presencial. Quando eles vão, então, para algum lugar, algum parque, para a praia, fazer uma reunião ao ar livre, né? Aproveitando a boa criação de Deus, né? Também temos o departamento de música, que é todo sábado às 14 horas, aqui no Templo de Casa Amarela.
A reunião do Departamento de Escola Bíblica acontece na primeira terça-feira do mês, às 19h30, de maneira online, tá? Departamento de Patrimônio, nós queremos sempre fazer reuniões a cada 3 meses, conforme a disponibilidade dos integrantes. Isso para vermos o que precisa ser feito, quais obras precisam acontecer, o que precisa ser melhorado no patrimônio da igreja, tá? O Departamento de Ação Social também, a cada 3 meses, nós queremos nos reunir para termos estudos bíblicos, para conversarmos sobre o andamento dos trabalhos, planejamentos e tudo que envolve o Departamento de Ação Social, tá? Na comunicação também, reuniões trimestrais de maneira online. Departamento de Recepção, a cada 6 meses nós nos reunimos aos sábados, né, para vermos como está o andamento das coisas, para confraternizarmos também, trocarmos experiências, né? E o departamento de teatro sempre conforme a disponibilidade dos integrantes. De repente, nós queremos fazer um teatro e nós precisamos fazer ensaios, não é? E a gente vai ver, então, qual é o melhor horário para reunirmos esses integrantes, tá bom? Agora, sobre a Igreja Emanuel, a comissão de culto e altar é o mesmo horário da Santíssima Trindade, às 19h30 da última quinta-feira do mês. Comissão de ordem e limpeza, as reuniões podem acontecer a cada 2 meses, aos sábados ou aos domingos, para organizar a escala e fazer mutirões, da mesma forma como Casa Amarela. O Departamento de Servas se reúne tradicionalmente no primeiro e terceiro sábado do mês, às 16 horas. E nós queremos incentivar os homens da congregação, da igreja, para também se reunirem no primeiro e terceiro sábados do mês, às 16 horas, tá? Assim como as mulheres se reúnem, os homens também precisam se reunir, ok? O departamento de jovens é o mesmo de Casa Amarela, porque nós precisamos nos unir. Ainda são poucos os jovens que se reúnem e queremos fortalecê-los nesses laços de união, tá? Então, terceira quinta-feira do mês ou quarto sábado do mês, conforme a disponibilidade, certo? 20 horas ou 16 horas. Departamento de música, nós precisamos ver a disponibilidade dos integrantes, né? Quando que será feito, por exemplo, as aulas de música, isso tudo ainda a combinar para o próximo ano. Temos o Departamento de Escola Bíblica, que se reúne online às 9 horas da manhã, no segundo sábado do mês, tá? Temos também o Departamento de Patrimônio, que nós queremos nos reunir a cada 3 meses aos domingos, de maneira presencial. Departamento de Ação Social, também reuniões a cada 3 meses, aos sábados ou aos domingos, isso conforme a disponibilidade dos integrantes. Departamento de Comunicação é o mesmo de Casa Amarela, tá? É apenas um departamento para toda a igreja de Pernambuco. Departamento de Recepção, nós também queremos fazer as reuniões a cada 6 meses, aos domingos, por lá. E o Departamento de Teatro também conforme a disponibilidade dos integrantes, certo? Assim, de acordo com os dons de vocês, de acordo com o tempo semanal de vocês, vocês preencham aqui qual departamento e qual comissão você quer fazer parte no ano de 2024, tá bom? Nós temos aqui também como é que nós queremos nos dedicar na divulgação do Evangelho. Isso não é apenas trabalho do pastor, mas de toda uma congregação, de todos os membros, certo? Então, se você quer convidar pessoas não cristãs para participarem dos cultos, marque com um xizinho aqui, vamos convidar as pessoas. Você quer distribuir folhetos e livretos evangelísticos? Marque com um xizinho. Né? Nós temos os folhetos da SBB, temos os livretos da Hora Luterana, todos esses à disposição para levarmos para um amigo, um conhecido, aquele que precisa de uma boa palavra. Também compartilhar os cultos e mensagens da minha congregação nas redes sociais
olha só, temos oportunidades, né? Para compartilhar os cultos, compartilhar as mensagens. Isso pelo Instagram, Facebook, YouTube, todos esses meios, né, que Deus nos dá para divulgarmos a sua palavra. Compartilhar as mensagens diárias da Hora Luterana pelo WhatsApp. Olha só que facilidade, né? Lá no WhatsApp eu posso ir lá, clicar e compartilhar uma mensagem com aquela pessoa que eu tanto amo e quero vê-la comigo junto na Nova Jerusalém, no paraíso, né? E também outras formas que você acha, né, que você pensa, eu quero divulgar o evangelho fazendo isso. Põe aqui, quem sabe a gente não torna isso uma forma de divulgação do evangelho e coloque aqui também, não é verdade? E a parte do ofertar, ela é tão importante quanto todas as outras. Por quê? É por meio do nosso ofertar, o ofertar dos nossos rendimentos, né? A primeira parte, a melhor parte, nós deixamos então e destinamos para a pregação do evangelho, para o sustento do ministro, do pastor de vocês e o auxílio aos pobres e necessitados. A partir dos meus rendimentos, qual é a porcentagem, né, que eu vou dedicar para a minha congregação, para essas coisas aqui tão importantes? Vai ser 5%? Vai ser 10%? Vai ser 12%? Vai ser qual porcentagem, né, do meu rendimento mensal que eu vou destinar para continuidade do trabalho da minha igreja? Sem as ofertas nós não continuamos, nós não mantemos uma igreja. A igreja, ela não vende nada, ela apenas prega a palavra. E nós, como uma forma de gratidão, ofertamos para que ela continue sendo pregada, tá bom? Então, tudo isso está relacionado ao meu voto. Vejam a importância disso dentro do calendário litúrgico, do dia de ação de graças. Nós poderemos, em gratidão a Deus, fazer então este formulário e nos planejar para as ações de graças que nós ofereceremos a Deus no próximo ano. Tá bom? Eu espero que esse vídeo tenha ajudado vocês a esclarecer um pouco sobre o que é o meu voto, também já irem se programando no preenchimento do voto que acontecerá nos cultos, tá? E que Deus abençoe o ofertar de vocês, não apenas em dinheiro, mas o ofertar 100% da vida de vocês. Deus não quer 10%. Deus não quer uma parte da sua vida. Deus quer você e a sua vida por inteiro a serviço do Evangelho. Um grande abraço e que Deus esteja com cada um de vocês. Nos vemos no próximo domingo. Até lá.